Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Iremos começar o vídeo de hoje com um aviso. Afinal, dada a iminente crise climática que destruirá a humanidade muito em breve, teremos que expor a hipocrisia deste alarmismo com bastante sarcasmo, pois bastaram apenas 2 semanas de guerra com o Irã, iniciando no final de março de 2026, para que o mundo tremesse por causa da suposta ausência de petróleo nos mercados. Então, aí vem a primeira pergunta. Nós não estamos em plena era expansionista da transição energética que já custou bilhões de dólares, mas não conseguimos atingir nenhuma meta de autossuficiência? Isso significa que ainda estamos, então, tão ligados assim ao petróleo? Ah, como é interessante ver o embuste sendo exposto. Ou será que existem embustes menores dentro desse embuste grandão? Parece loucura, não? Mas vamos explorar isso com mais calma no decorrer desse vídeo. De qualquer forma, parece que, ou melhor, com toda certeza, o mundo nunca esteve preparado para substituir o ouro negro. E tudo o que dizem com o avanço dessa transição não passa de discurso falacioso que enriquece alguns enquanto algema outros. Assim, a primeira baixa dessa guerra foi o discurso da fraude climática, que é tão usado para justificar que as energias sustentáveis estão a manter o mundo em funcionamento. Nada como um pouco de realismo para desmanchar a fantasia. Os Estados Unidos resolveram declarar guerra ao Irã devido às interferências desse país no Estreito de Hormuz, entre outras coisas como o urânio que está voando por aí. É míssil para lá, é bomba para cá, e o petróleo, segundo as notícias, circulou menos pelo mundo. De repente, o preço do barril passou dos US$ 100 e o pânico se instaurou rapidamente, mesmo com a produção iraniana respondendo a 20% do petróleo global e com uma flexibilização do transporte pelo estreito marítimo podendo oscilar entre 20% a 50%. Isso é muita coisa, mas existem alternativas. Curiosamente, o preço refletiu nos estoques já estabelecidos nos países, portanto, não se tratou de falta real ou de novas compras, mas especulação sobre estoques velhos. É a velha trama que a gente já conhece. Adiciona-se a isto que, em menos de 3 dias de conflito, o discurso dominante era de falta de óleo e seus derivados nas cadeias globais de produção, como se isso fosse possível, admitindo que os países não tivessem nenhuma reserva estratégica. A velocidade desse alarde trouxe um cheiro análogo ao da Covid de 6 anos atrás, não é mesmo? Interessante que há menos de 20 anos, durante o governo Obama, o preço do barril passou dos US$ 147 e não vimos esse alarde global como o de março de 2026. Durante os anos de 2011 a 2014, o preço esteve praticamente acima de US$ 100 devido a instabilidades geopolíticas análogas. Curioso que, na mesma época, Obama queria colocar um imposto climático de US$ 10 por barril e isso não funcionou. Imagina só que esse plano furado, além de não vingar, resultou em mais uso de petróleo por eles mesmos, os proponentes da proposta. A partir de 2014, quando os Estados Unidos aumentaram a sua produção interna de petróleo, o preço voltou a cair significativamente e o estúpido imposto foi arquivado. Outro fato é que, mesmo que o preço esteja em dólares, o valor real do dinheiro em 2014 era monetariamente superior ao que temos hoje em 2026. Os processos de inflação nos Estados Unidos também teriam que ser levados em conta após a enorme emissão de dinheiro durante a fraudemia. Na guerra Estados Unidos versus Irã, o principal efeito surtiu em países subdesenvolvidos, especialmente o Brasil. Incrivelmente, mal começou a guerra e os preços subiram de forma vertiginosa, especialmente o diesel do país.
Isto ocorreu na primeira semana, o que nos fez concluir que algo deve ter ocorrido dentro do processo de distribuição que se conectou magicamente com a guerra. Deve ter sido uma ação transcendental, assim como foi estourar uma guerra dessas justamente quando o Brasil tinha que colher mais uma de suas safras recordes, prejudicando o funcionamento de máquinas agrícolas e o transporte, que em essência no Brasil ainda é rodoviário aos montes. Curioso que ninguém fez esse comentário. Afinal, quem se beneficiaria se o Brasil tivesse perdas em uma de suas principais fontes de renda do seu grande PIB? Os produtores rurais, apertadíssimos com impostos e prejuízos, caminhando sobre o fio da navalha, ainda receberam mais um revés de custos no período mais crítico das operações, quando vão colher os frutos do seu trabalho. Enquanto isso, o desgoverno falou, falou, falou e não fez nada, pois as medidas que anunciou não surtiram nenhum efeito. Segundo o pronunciamento do Planalto, realizado em 26 de março, o Brasil ainda teria reservas garantidas até o final do mês de abril. Veremos se isso é verdade. Aliás, não foi essa laia que está no Planalto que falou que seríamos autossuficientes em petróleo? Que teríamos refinarias próprias para trabalhar com o nosso petróleo grosso? Simples perguntas. O governo do Irã anunciou que o estreito estava aberto a partir do dia 25 de março para nações amigas, que supostamente devem incluir o Brasil na sua lista, dados os laços que eles mantêm com os que desgovernam atualmente. Então, o Brasil, o protagonista climático, poderia ir buscar petróleo quando bem quisesse. Ou eu entendi errado? Estão com medinho do quê? Hum. Será que ficaria chato eles terem que escolher entre o desenvolvimento racional ou o fantasioso sustentável? Afinal, como poderão aparecer depois em público para defender suas causas ambientais climáticas furadas? Então, ao que parece, melhor jogar a culpa de desabastecimento e preços elevados na guerra do que nas próprias ações ou ausência de decisões. Interessante que, em 17 de abril de 2026, apenas um dia após entrar em vigor o acordo de paz e a liberação de parte do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo despencou para cerca de US$ 80 o barril. Mas que velocidade, não? Consequência ou planejamento? Afinal, os estoques não se recuperaram da noite para o dia. O mais surpreendente foram as ONGs de desinformação climática pelo Brasil, calculando o peso climático da guerra. Veja se isso é possível. Genericamente, falam sobre as mortes e a tragédia social através de uma citação ligeira, apenas de fachada. Contudo, a verdadeira meta foi falar extensamente da rápida perda dos benefícios climáticos alcançados pela redução de carbono de 84 países por anos em apenas 14 dias, com a emissão de 5 milhões de toneladas de CO2 no período de 2 semanas. Isso demonstrou, mais uma vez, que o objetivo deles nunca foi salvar os seres humanos ou se importar conosco, mas apenas com a fraudulenta causa climática e as agendas a quem ela serve. Também demonstrou que o cálculo só é feito para um lado, o de seus interesses. Se houve um suposto desabastecimento global de 20%, então, propositalmente, esqueceu-se de citar quanto petróleo deixou de ser utilizado no mesmo período. Portanto, menos emissões. Ou então, o discurso do desabastecimento seria uma total fraude. Vamos deixá-los escolherem entre uma das opções. Os zongueiros ainda tiveram o disparate em dizer que essa suposta quebra de abastecimento é prova da vulnerabilidade do petróleo, quando na verdade mostra o quanto ele é essencial ao sistema global. Pois o que eles pregam sobre a transição energética e as suas fontes alternativas não sustentam ninguém e absolutamente nada nesse mesmo sistema mundial.
Tais fontes são altamente falhas e inconstantes, como vimos em exemplos regionais, como foi o caso europeu. Essa certamente foi a mais patética argumentação que já vi nos últimos 10 anos ou mais. Mas não dá para limitar a estupidez humana. Ou seria conveniência? Afinal, essa patota, apoiada por pseudocientistas, ainda pretende extinguir o uso do petróleo em 20 anos, enquanto o mundo aumenta a sua produção. É o disparate. Sim, vamos voltar ao tempo das cavernas, quiçá a Idade Média. Aliás, eles se esqueceram que a sua ativista preferida, a títere Greta Thunberg, foi convocada para militar nas redes sociais a favor do restabelecimento do fluxo de petróleo para Cuba. Afinal, esse país alcançou uma pobreza extrema somente agora, com o embargo do petróleo, como afirmam muitos dos jornalistas brasileiros, mas não pela ação comunista horrenda de quase 70 anos. Muito lógico, é claro. Mas o mais importante é que assumiram que usar petróleo traz rapidez, eficiência e prosperidade, pois não via sujeita a fazer campanha para que enviassem pás de moinhos eólicos para lá. Deve ser por causa dos furacões. Não, não. Sabe por que que não é? Porque existem projetos dos democratas dos Estados Unidos para fazerem o mesmo em áreas oceânicas próximas. Então, furacões não devem ser um problema para parques eólicos costeiros e marítimos no Caribe. O mais incrível ainda está por vir, pois a ebulição climática aparentemente cessou. Ela deve ter ido dar uma passeada no Ártico para esfriar a cabeça neste último inverno do hemisfério norte. Pois em 25 de março de 2026 tivemos o pronunciamento do sacerdote climático e secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, dizendo sobre a importância da normalização do escoamento de petróleo pela via marítima do Irã. 3 anos antes, esse mesmo sujeito que viajou à Antártida em novembro de 2023, usando um capote para frio intenso, fazia pompa com seu discurso vazio, alarmando o mundo para um derretimento acelerado e inexistente das geleiras e uma subida de nível de mar que ninguém nunca vê, enquanto passeava de navio por um trecho da costa do continente. Na ocasião, chamou a situação da sua experiência antártica como um despertar perigoso. Esquisito, não? Parece alguma coisa de revelação divina. Não sei qual é o Deus dele, né? Acho que o despertar do sujeito ocorreu agora, quando não foi a água que chegou ao seu pescoço, mas o petróleo que alcançou os calcanhares. O mais grave envolveu a produção de fertilizantes, e a Petrobras, uma empresa estatal que deveria zelar pelos interesses nacionais, entre eles a produção agrícola do país. A empresa iniciou a sua saída do mercado de fertilizantes em 2017, com o fechamento e arrendamento de suas unidades entre 2018 e 2020. É só lembrar quem estava no governo do Planalto em 2017 que vocês já vão entender. Naquela data, a estatal alegou prejuízos operacionais, o que parece ser dissonante com a realidade do país. Segundo várias notícias, fábricas na Bahia e Sergipe fecharam em 2018 e a produção foi paralisada no Paraná em 2020. Desde 2024, a Petrobras iniciou o retorno às operações de fábricas de fertilizantes, como a do Paraná, e a retomada da gestão das plantas no Nordeste, buscando aumentar aí a já exígua produção nacional. Um país que depende do agronegócio para manter boa parte do seu PIB é cego quanto à gerência de seus recursos estratégicos para manter o negócio que o sustenta. É simplesmente patético. Por outro lado, seria palhaçada ou planejamento? Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, a Maria Tereza e a Ana Paula, que fizeram contribuições pela nossa caixa ou pelas lotéricas. Meu muito obrigado.
Aos apoiadores do Apoia-se, o Antônio, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, José Luiz, a Lúcia, Marcela, Michele, o Nelson, a Roberta Lago. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Agradeço a todas as pessoas que têm ajudado ao nosso trabalho. Estou sempre orando por todos. Meu muito obrigado. Concluo que esse petróleo iraniano deve ser um elixir da verdade, um líquido santo ou um suco de despertar para o realismo, pois nunca vimos um efeito tão dramático no discurso dos maiores alarmistas globais sobre a importância do seu uso para o mundo funcionar, ventilado em tão pouco tempo. Se uma pequena interrupção causou todo esse rebuliço, nem quero expressar outras coisas muito piores que podem acontecer e que tornarão nu o discurso ambiental climático de forma avassaladora. Só esperamos que o caso tenha ajudado a despertar mais pessoas ainda hipnotizadas pelos magos ilusionistas do aquecimento global e seu estúpido balanço de carbono zero. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!